nome é Dylan Della Páscoa, eu sou o editor-chefe da Agência Safras e hoje a gente vai conversar com o Maurício Murussi, o analista de safras e mercado para etanol e também açúcar. Eu peço já para todos que estão acompanhando essa live que também participem, façam a interação, mandem suas perguntas, mandem seus comentários. Isso a gente vai, nesse bate-papo com o Maurício, isso vai dando agilidade à conversa que eu vou ter agora com o Maurício sobre o mercado. E lembrando que as lives são sempre realizadas nas sextas-feiras, às 14 horas, e a gente sempre disseca alguns dos produtos dos principais produtos das commodities agrícolas brasileiras, principalmente as do mercado de exportação. A gente conversa também sobre o mercado interno, e hoje o assunto é açúcar. Maurício, vamos começar então falando dessa alta na Bolsa de Nova York hoje, essa alta de mais de 3%, 4% na posição outubro. O que explica esse comportamento do mercado futuro nessa sexta-feira, Maurício? Boa tarde. Olá, Dylan, muito boa tarde, espectadores da live. Então, basicamente, o movimento de hoje é ocorrendo em função de dois vetores, tá? Primeiramente, coberturas de posições compradas aí por parte de fundos, especuladores, agentes financeiros, bancos de investimentos, que detinham posições vendidas e agora entram compradas para neutralizar suas posições sobre os derivativos de açúcar em Nova York, com o objetivo de sair desse mercado. Tá? Os fundamentos do açúcar, um detalhe que a gente vai tratar agora um pouquinho mais à frente, eles não são nada positivos para esse setor, e aí grande parte desses agentes está saindo do mercado através desse desmonte de posições aí vendidas, né, entrando comprado. Então acaba dando esse movimento inicial de alta aí, mas que na verdade é saída de posição. Eu diria que basicamente dentro da escalada de alta de hoje, dessa sexta-feira, dia 31 de julho, cerca de mais ou menos 30% do peso do movimento de alta se deu a esse vetor. Os outros 70%, a grande maioria, é a entrada de outros fundos, outros agentes especuladores e agentes financeiros, mas não com o objetivo de operar no longo prazo sobre os derivativos de açúcar. Aí a estratégia é outra. O objetivo desses fundos é operar no curto prazo, no swing trade. Então, e qual é o embasamento dessa entrada no mercado de açúcar? Se eu comentei agora há pouco que os fundamentos não são positivos, ao contrário, são negativos. É que, na verdade, os fundamentos são negativos no longo prazo. Só que no curto prazo, o que a gente tem? A gente tem o governo da China lançando um pacote de estímulo à infraestrutura lá local, no valor de 525 bilhões de dólares, equivalente, convertendo o câmbio. E esse pacote de estímulo, ele foi anunciado ontem, na quinta-feira. Ainda no início da semana, nós tivemos um outro pacote, por conta do que está sendo detalhado, ainda está sendo debatido, mas ele vai sair, de $1 trilhão por parte dos Estados Unidos. Aí já é um pacote mais de liquidez para o mercado financeiro, ele não é infraestrutura que nem lá na China, né? Mas mesmo assim é um pacote de $1 trilhão que vai dar liquidez ao mercado. Já na Europa, nós temos um pacote aí de 750 bilhões de euros, né, também de liquidez ao mercado financeiro, que acaba provocando, digamos, o minério de ferro subiu por conta do pacote da China. Os mercados europeus, nessa semana, tiveram relativos ganhos por conta do pacote ali da União Europeia. Então, o setor financeiro, como um todo, sob uma ótica mais generalizada, ele está mais líquido no curto prazo e ele está menos avesso ao risco, também no curto prazo. É importante lembrar que o petróleo não caiu, o petróleo está firme em $43 a tonelada, o minério tem subido, ou seja, os principais vetores de commodities do cenário internacional como um todo estão com perspectivas positivas por conta dessa maior liquidez em dos três principais motores da economia internacional, né? Então a gente já está puxando o mercado de açúcar de Nova York já pela ótica da conjuntura macroeconômica internacional, através desses pacotes que aumentam a liquidez, reduzem o risco e fazem com que esses agentes
se sintam mais à vontade para operar no curto prazo. Lembrando que o açúcar ele está numa tendência lateral, aí, pelo menos desde o final de maio, entre a mínima aí de 11,40 centavos de dólar por libra-peso, 11,50 e a máxima de 12,40. Até nas máximas agora dessa sexta-feira, essa 12,40 foi rompida, chegando a 12,45, 12,48 centavos de dólar por libra-peso. Maurício, a questão de Nova York, né, para a gente falar um pouco mais sobre o movimento, as cotações futuras, a posição outubro, ela vem variando bem próximo dos 12 centavos nos últimos meses, né, com alguns repiques. Tu acredita que isso pode se alterar, esse quadro pode se alterar no curto prazo, a gente pode ter uma tendência de alta nos próximos meses? Não, nós não observamos uma tendência de alta, digamos, mais continuada, uma tendência de alta mais, assim, de longo prazo por conta dos fundamentos. Aí eu retomo os fundamentos que eu comentei agora há pouco, que eu disse que ia dar uma avaliada. O que a gente observa? Para a gente pegar, para a gente traçar uma tendência de alta em Nova York de próximos meses, ou seja, de médio a longo prazo, digamos, falando para o restante agora desse ano de 2020 e pelo menos os primeiros trimestres de 2020 e 2021, ano que vem. A gente precisa de fundamentos favoráveis, né? E na verdade a gente está tendo ao contrário disso aí. Atualmente, agora no mês de julho, nós estamos em plena entre-safra da Ásia, né? E essa entre-safra da Ásia está sendo marcada por estoques muito elevados, estoques de passagem. Somente na Índia temos 16 milhões de toneladas de estoques, mais a 3 milhões e meio de toneladas na Tailândia, outros 4 milhões e meio de toneladas aí na China. Então são volumes muito expressivos. A Tailândia é interessante, porque ela tem 3 milhões e meio de toneladas, ajuda a formar um volume grande da Ásia, mas se a gente for ver os estoques da Tailândia, eles estão muito baixos em relação à temporada anterior. A média da Tailândia é que ela tem estoques de passagens entre 8 a 10 milhões de toneladas. Em função da quebra da temporada anterior, ela está com só 3 milhões e meio. Se ela tivesse num padrão histórico, os estoques da Ásia seriam maiores ainda do que a gente já tem. A questão é que a gente só da Índia tem 16 milhões e meio de toneladas, né? Aí já pega 3 milhões e meio da Tailândia, mais 4 milhões e meio aí da China, isso sem falar Paquistão, Filipinas, Austrália, né? Então a Ásia está muito estocada. Então a gente tem uma entre-safra na Ásia com muito volume de açúcar estocado, em função também da redução da demanda aí com a pandemia. E por outro lado, no Brasil, a gente tem um mercado já esvaziado, ou seja, aqui no Brasil, o açúcar VHP, né, para exportação. As usinas que exportam açúcar já fixaram praticamente todo o volume a ser exportado nessa temporada, tá? Fixaram as suas 25, 28 milhões de toneladas, e embarcaram mais ou menos umas 8, ou seja, tem muito para ser embarcado ainda, mas ninguém está vendendo mais nada. Tanto é que estão sendo vendidos volumes para a safra que vem, já tem mais ou menos 4,3 milhões de toneladas já fixadas. Né? Então, é um movimento relativamente atípico. Embora ele esteja desacelerado agora, isso não quer dizer que a gente vai ainda esse ano fixar todo o volume da safra que vem. Mas então, resumidamente, no Brasil, o mercado está desacelerado para exportação, os compradores internacionais saíram, ainda ficavam no mercado brasileiro até mais ou menos o início de junho, principalmente de janeiro, fevereiro, maio e junho. Agora de julho para cá, de final de junho para cá, já saíram, julho já não tem demanda nenhuma aqui, mais aqui. E essa demanda está toda na Ásia. Por qual motivo? Pelos estoques que eu comentei agora há pouco. O detalhe interessante, né, é que esses estoques muito altos, eles devem preceder uma safra mais alta ainda na Ásia. As perspectivas iniciais da Índia é aquela próxima temporada 2020 e 2021, que começa agora em outubro, fosse iniciada em 33 milhões de toneladas, vindo de uma quebra da temporada anterior de 28 milhões de toneladas. Então já daria uma recuperação muito boa, de 28 para 33. Quando ela caiu para 28, ela vinha de 34, então basicamente está recuperando a safra retrasada aqui, né, que foi perdida. Né?
Isso na Índia. Na Tailândia, a gente vinha de um volume de 13, 14 milhões de toneladas na safra retrasada, caindo para 8 milhões de toneladas na safra passada, que foi terminada recentemente. E a próxima temporada, vindo de uma quebra a 8 milhões de toneladas, nós temos perspectivas iniciais de 12 milhões de toneladas. Ou seja, praticamente vai voltar ao patamar da safra retrasada, 13 e 14. Mas isso são dados que nós tínhamos ainda em maio desse ano. Em maio. O que aconteceu de maio até agora? O que aconteceu no mercado para mudar esse parâmetro aí? Aconteceram o que a gente tem todos os anos, as temporadas de chuvas de monções no continente asiático, que aí não é só na Índia, né? Aí pega Paquistão, pega Bangladesh, tá pegando até o Japão lá, que geralmente pega pouco, pega na China também. Detalhe interessante que aquela hidrelétrica gigante que eles têm lá, hidrelétrica de Três Gargantas, né, que represa aquele lendário rio Yangtze, ele está com as comportas abertas, então tem um fluxo gigantesco de água sendo escoado por essa hidrelétrica, e tamanho é o volume de precipitações acumuladas. E essas imagens foram captadas até por satélites da NASA, né? Então, tamanho o fluxo, tamanho as inundações, tamanho a intensidade das monções desse ano, que estão vindo acima da média dos últimos 50 anos, né, para o período. Então, o resultado dessas chuvas de monções é que os reservatórios dos canaviais da Índia para a temporada que vem, que começa em outubro, eles vão estar plenamente abastecidos. Então, os canaviais lá vão estar com uma condição muito favorável ao desenvolvimento e à maturação para a próxima temporada. Então, digamos assim, esses valores que da Índia a gente estava prevendo um volume de 33 milhões de toneladas, podem facilmente chegar a 34 e há uma chance real que chegue a 35 milhões de toneladas. Ao fim da próxima safra que vai começar, 2020-21. 35 milhões de toneladas. A Tailândia, que vinha se recuperando de uma quebra de 8 para a perspectiva de 12, ela pode tranquilamente também, no mínimo, voltar para 13 e alcançar 14 milhões de toneladas. A China não teve nenhuma quebra. A China segue no seu padrão normal, anualmente eles vêm crescendo de forma muito gradual, então eles estão com uma perspectiva inicial de volume de 10,7, 10,8 milhões de toneladas, muito parecido com a safra passada, mas podem se aproximar de 11, chegando a 10,9 milhões de toneladas, que essa é a tendência para a China. Então, toda a Ásia, que já vinha numa tendência de recuperação antes das chuvas de monções, ela deve ampliar sua recuperação após essas chuvas de monções recordes acima da média dos últimos 50 anos, né, e reforçando ainda mais a pressão negativa dos fundamentos, né, para o mercado de açúcar. E aí, respondendo a tua pergunta, Dilan, por conta de todos esses dados estatísticos, dos fundamentos de produção, aumento no volume produtivo da Ásia, abrindo parênteses, que a gente não pode esquecer que o Brasil também está numa safra recorde, né? 600 milhões de toneladas somente no Centro-Sul, 28 milhões de toneladas de exportação, né? Então, todo esse volume, essa enxurrada de açúcar deve manter os preços pressionados. Isso sem falar na demanda reduzida por conta da pandemia e do coronavírus. Né? A título de comparação... Sim? Não, pode termina a resposta. A título de comparação, só para dar brevemente aí um background aí nesses dados, recentemente tivemos o PIB do segundo trimestre dos Estados Unidos aí recuando aí 12,9%. Não, 12,9% não, tem os dados aqui, ó. 32,9% Estados Unidos caindo no segundo trimestre e a União Europeia, a zona do euro, aí caindo 12,1%. Né? Então, temos quedas muito intensas no PIB, desses motores macroeconômicos internacionais que esbarram na demanda. E a gente já tem uma demanda já comprimida por conta do coronavírus, das medidas de afastamento social, com produção recorde. Então, a gente observa que esses ganhos em Nova York que a gente está vendo hoje, que são muito elevados, evidentemente são muito elevados, mas eles não têm um embasamento para se sustentar, digamos, semanas à frente, meses à frente. A gente não tem uma tendência se formando. A gente está tendo um pique de alta, realmente muito forte, curto prazo, mas fundamentos, tanto quanto a demanda quanto a oferta, não há base para isso aí, e muito internacional, né, Dylan?
Tá ok, Maurício. Bom, aproveitando a participação aqui do pessoal que está acompanhando a live, o Ney Souza, um abraço para o Ney. Ele pergunta se a queda do dólar desestimula a exportação de açúcar de alguma maneira e se isso pode afetar os preços no mercado interno. Bom, eu acredito que a queda, eles referem o dólar um pouco mais baixo que aquele praticado em maio, mas ainda acima de R$ 5. E eu gostaria de aproveitar a pergunta do Ney e eu gostaria que tu analisasse para nós o impacto do câmbio nesse momento na composição dos preços internos e também na oferta e demanda internacional. Maurício. Queria deixar um grande abraço aí para o Valdinei e para todo o pessoal da Pagrisa lá do Pará, que são nossos amigos aí, nos acompanham sempre no mercado de açúcar, né? E para o Jorge, para o Valdinei, para toda a diretoria lá da Pagrisa. A pergunta dele é bem interessante, porque o câmbio ele bate muito bem na questão da exportação. Só que o detalhe é o seguinte, quando a gente começar a colocar o câmbio agora, a gente tem que lembrar que para essa safra, pelo menos, como eu comentei agora há pouco, ela está toda já fixada contra Nova York. E, claro, tem algumas usinas aí que não estão fixadas no câmbio. Eles estão projetando, estão esperando mais um câmbio já um pouquinho mais favorável. Faz sentido. Por quê? Porque as medidas macroeconômicas do Brasil de médio a longo prazo já estão tomadas. Reforma da Previdência, reforma tributária, né? Depois vai vir reforma política aí. E essas perspectivas macros essas reformas macros já adiantadas agora, né, ao longo desse ano de 2020, é que impedem que a taxa de câmbio vá para os R$ 6 aqui no Brasil. Que o câmbio decole, como se aproximou alguns meses atrás a 6. Né? Então, esse andamento pela ótica macroeconômica, tá, positiva, por essa ótica macroeconômica positiva, o andamento dessas reformas, reduz o risco sistêmico de médio a longo prazo e impede o deslocamento até R$ 6 a taxa de câmbio. Por esse lado está tranquilo. O problema é que a taxa de câmbio não recua abaixo de 5, porque a gente tem um endividamento, né, um endividamento estrutural ainda bem elevado no curto prazo, digamos, para esse ano e principalmente para o ano que vem, em função aí desses pacotes de ajuda emergencial em função da situação de risco aí de outras camadas da população, que basicamente isso aí aumenta o déficit primário, aumenta o endividamento e deteriora a situação da conjuntura macro de curto prazo. Então, isso aí, por um lado, se o macro no médio ao longo está favorável para as reformas e está relativamente tranquilo, e isso impede que a taxa de câmbio vai em direção a R$ 6. Por outro lado, o macro, no curto prazo, ele não está tão folgado assim, não está tão tranquilo. A gente já vinha de um endividamento elevado, em termos de proporção do PIB, né, endividamento bruto do PIB, a gente já vinha com esse endividamento elevado, a gente está aumentando um pouquinho ainda mais, e isso mantém a situação macro, curto prazo, deteriorada e impede quedas abaixo de 5. Então, o ponto de equilíbrio da taxa de câmbio está em 5,20, pelo menos para o restante desse ano. Ano que vem, talvez, como vai estar um pouquinho mais distante da crise que a gente está tendo agora, mas a gente ainda vai estar em função ainda do cumprimento de dívidas que a gente está assumindo esse ano, dívidas macros, né, capital estrutural do PIB, dívidas macros para o ano que vem, e ainda a situação vai estar meio complicada. Então, a gente não vê um câmbio tão abaixo de 5. Ele vai estar ali se equilibrando perto de R$ 5. Não vai estar tão desvalorizado quanto agora, mas vai estar num patamar elevado. Aí, só a partir de 2022, que aí o macro vai estar, se não acontecer nenhum problema, o macro vai estar mais positivo e a gente vê abaixo de 5. Pelo menos a partir do setor de açúcar etanol das safras de mercado. E aí a questão cambial vai, a partir daqui a mais ou menos 2 anos, vai ter uma relativa assim, limitação de ganhos em receitas por parte das usinas. Mas, por enquanto, agora, aquela usina que quer exportar, que quer fixar câmbio, ainda tranquilamente para o restante desse ano de 2020, ela vai conseguir fixar uma taxa de câmbio acima dos R$ 5, tranquilamente 5,15, 5,20. Né, que aumenta as receitas aqui em reais para essas unidades produtoras. Né? Mas fica a atenção aí que esse cenário não tende a se manter da mesma maneira que nem agora para o ano que vem e para o outro também.
Tá certo, Maurício. Falando um pouco da safra, né? A gente chega à metade da safra, quase a metade da safra no Centro-Sul, e eu gostaria de ver contigo se os números vão confirmando as expectativas iniciais e o que a gente pode destacar para esse restante de safra, se há alguma possibilidade, alguma reversão. O clima normalmente é mais seco no Centro-Sul, o que acaba acelerando essa colheita, mas a gente vem notando uma falta de chuva acentuada, né, maior do que o normal, e também umas temperaturas baixas, né? Há algum indicativo de perda de produtividade por geada ou pouca umidade nas principais regiões? Faz um balanço dessa safra até o momento, por favor, Maurício. Tá. Ainda por conta das geadas não há indicativa ainda, talvez ocorra nos próximos meses, tá? São períodos prolongados de quedas de temperaturas que realmente impactam os canaviais. Mas um detalhe que a gente quer chamar a atenção aqui é que essas quedas de temperaturas elas não estão ultrapassando muito o norte do Paraná. Então a gente pega ali a partir do sul de São Paulo para cima, pegando Goiás, Minas Gerais, o centro e o norte de São Paulo, nós não temos incidências tão intensas assim de geadas, embora algumas quedas de temperatura sejam observadas. Agora, do norte do Paraná para baixo, né, que tem canavial ali no norte do Paraná, aí sim, ali apresenta um risco maior de geada e risco maior de queda de produtividade. São informações que a gente só vai conseguir balizar, ter acesso, mais ou menos a partir do final de agosto, no máximo em setembro, primeira quinzena de setembro. Ainda é necessário as avaliações ali de técnicas agrícolas sobre esses canaviais, mas o que a gente já pode adiantar é que a probabilidade de ocorrer essas quedas é ao máximo até o norte do Paraná. Sul de São Paulo já tem um risco bem menor e quanto mais para cima é praticamente zero o risco. Se houver, por conta das geadas, vai ser limitado, vai ser bem restrito geograficamente, sim, e não vai dar para dizer que vai, digamos assim, vamos reverter a nossa expectativa aí para a safra, por conta das geadas. Agora, por conta das precipitações, aí o cenário já é outro. O que a gente tem observado? Tem surgido no clipping de notícias do setor sucroalcooleiro, tá? Principalmente externamente às safras de mercado, está rolando no clipe de notícias, aí, pelo menos há umas 3 semanas, 4 semanas, essas indicações de que está chovendo pouco no Centro-Sul e vai dar uma seca e vai dar uma quebra, e aí vem aquele terrorismo de mercado, aquela coisa que a gente sempre tenta evitar, né? Você tenta manter sempre uma racionalidade no pensamento do mercado, no pensamento econômico, não aquela passionalidade que já chega e vai dar seca, vai quebrar canavial. Na verdade, o que a gente observa é o seguinte: efetivamente tem chovido pouco no São Paulo, sim, efetivamente tem chovido pouco. Então, por essa ótica, inicialmente esse argumento parece fazer algum sentido, né? A questão é que existem 2 detalhes principais aí sobre essa leitura. O primeiro detalhe é que o inverno já é sazonalmente pouco chuvoso no Centro-Sul. A estação chuvosa no Centro-Sul é o verão, a partir de outubro, e vai mais ou menos até abril, no máximo até março, no máximo até abril. Além de sazonalmente já ser um período de baixas chuvas esperadas, é importante sempre lembrar que os canaviais no centro-sul do Brasil, eles contam com irrigação mecanizada. Então, eles não estão expostos assim a essa redução de chuvas, que efetivamente está acontecendo, mas já é esperado para o período, e mesmo que ela esteja acontecendo, o que de fato está, esses canaviais já têm irrigação. Só para contextualizar, Dylan, para você e para todo mundo que está na live, que está acompanhando o mercado e que tem interesse em acompanhar o mercado, o valor bruto da produção agrícola da cana-de-açúcar, o levantamento mais recente do mapa, está em 69 bilhões de reais. É o valor bruto da cana-de-açúcar, é o que vale a cana em função dos preços dos seus derivados. Aí, levantamento mais recente relativo a junho ainda. É uma cultura de 69 bilhões de reais, que tem valor agregado, valor bruto de produção, 69 bilhões de reais. Tá?
Ele é um pouquinho abaixo da soja, que é o carro-chefe, que tem 139 bilhões, 140 bilhões, mas ainda assim são 69 bilhões de reais. Então, uma indústria que tem esse valor bruto agregado em suas fazendas, em suas unidades produtoras, elas necessariamente não colocariam todo esse valor agregado dos canaviais, essa precificação dos canaviais, expostas ao tempo, expostas ao risco climático. Elas fazem uma gestão de risco. E a gestão de risco não é só apenas financeira, é ter esse zelo também, ter esse cuidado, digamos assim, se acontecer um período de 2, 3 meses de chuvas reduzidas, que nem está acontecendo agora, existe a irrigação mecanizada. Então, o setor agrícola no Brasil, o agronegócio, ele tem essa preparação, ele tem esse planejamento. Então, por isso que a gente alerta, Dilan, que nós alertamos para os nossos clientes de consultoria, né, nas conversas diretas que nós temos, nos nossos relatórios diários, que para esses pontos, assim, para a gente não cair na falácia que existe externamente no clipping de notícias, de que vai dar uma seca, que vai quebrar a produção, que vai, né, aí vai acontecer um monte de coisa negativa. Não. Já é esperado que não tenha chuva, sazonalmente já não tem chuva, e mesmo que essa chuva, essa precipitação seja fraca, canaviais são irrigados mecanicamente exatamente para esse tipo de problema. Tá certo. Bom, a gente está chegando à metade da live aqui. Eu gostaria de aproveitar e convidar todos para visitar o nosso site, safras.com.br, e pedir uma demonstração do nosso serviço, a plataforma Safras. Lá você tem todo esse acompanhamento, todas essas informações que o Maurício vem passando aqui, você tem acesso em tempo real na nossa nova plataforma. Análises, notícias, cotações, gráficos, você pode acompanhar tudo lá. E também no nosso site você tem acesso ao cronograma dos cursos online, cursos sobre as principais commodities brasileiras, dados de comercialização, cursos sobre cana-de-açúcar, etanol e etanol também, que é ministrado pelo Maurício, você tem acesso lá a esse cronograma. Bom, Maurício, voltando aqui às perguntas do pessoal que está acompanhando a live, o Marcelo Teixeira, Marcelo pergunta se há alguma chance do etanol recuperar frente ao açúcar até o fim da safra, ou esse mix perto de 47% vai se manter na segunda metade aí da temporada da cana-de-açúcar? Maurício. Há uma expectativa de relativo equilíbrio no mix, né? Porque as usinas elas ainda têm muito volume para ser exportado para atender esses contratos de exportação. Então, essa média do mix tende a ser mantida. O que a gente observa é que a situação é o seguinte, é que como o mercado de etanol hidratado ele está com perspectivas muito promissoras de preços ao longo do quarto trimestre desse ano e primeiro trimestre do ano que vem, as usinas, após o atendimento desses contratos de exportação, elas peguem o máximo possível de cana e produzam etanol hidratado. Então, assim, novas negociações com açúcar não vão ocorrer. Tá? Obviamente porque essa safra já está inteira fixada, mas eu estou comentando com as fixações da temporada que vem. E não somente porque o hidratado está com perspectivas boas, é porque o prêmio Basis em Santos, aquele preço Basis que é pago lá no Porto de Santos para o exportador, ele está em diferencial, quer dizer, ele não é prêmio, né? Ele é um diferencial. Se a gente observasse o mercado até entre abril e maio, nós víamos um prêmio Basis oscilando entre 11 a 15 pontos acima de Nova York. Então, o exportador que ia lá vender o açúcar pegava a tela de Nova York e conseguia um prêmio ainda, quando baixo, quando pouco, 11 pontos acima de Nova York. Teve gente que pegou 15, teve gente que pegou 18 pontos acima de Nova York. Mas isso até abril, no máximo até maio. Em junho, esse cenário já virou. Esse cenário nós tínhamos aí um diferencial já, preços abaixo de Nova York para quem ia vender, mais ou menos entre 6 a 8 pontos. 8 pontos. Não, 6 a 11 pontos abaixo de Nova York. Isso no decorrer de junho. Junho já reverteu esse cenário. Agora, em julho, as indicações mais recentes é que são diferenciais 14 pontos abaixo de Nova York.
Ou seja, a usina que já fixou a sua safra inteira de VHP para esse ano e estava fixando o VHP, que eu comentei agora há pouco, que tem 4,3 milhões de toneladas da próxima temporada já fixada, ela vai pensar duas vezes em fixar preço novamente. A gente vê Nova York hoje dando uma reagida, sim, mas o prêmio Basis caiu ainda mais. O prêmio Basis está 14 pontos abaixo. Então está praticamente neutralizando Nova York. Então aí já não é um negócio muito bom para ela exportar, né? Por conta ali. E Nova York está reagindo hoje, né? Porque se a gente for observar nas últimas semanas, Nova York estava naquele canal lateral ali que mal chegava em 12,20, 12,30. Né? Agora que está tendo uma reaçãozinha, exatamente quando o basis cai ainda mais. Então parece que é combinado. Por outro lado, além de Nova York e além do basis, o câmbio não é aquele câmbio de 5,75 que a gente vinha lá em abril, 5,90 indo para 6, que ajudava bastante a exportação, né? E também não é um câmbio de 5,60, 5,50 que a gente via um mês e meio atrás, há 40, 50 dias atrás, 60 dias atrás, né? Então o câmbio hoje já é 5,20, pouquinho às vezes até abaixo disso aí. Então o câmbio não está tão favorável quanto antes. Nova York deu uma reagidinha de curto prazo que não deve se manter sólida por muito tempo. E, por outro lado, o Basis intensificou a sua negatividade, como eu falei agora há pouco, saindo de 11 pontos abaixo para 14 pontos abaixo. Então, assim, as usinas elas estão vendo claramente que o VHP já deu o que tinha que dar, pelo menos até 4,3 milhões de toneladas da safra que vem, e agora elas vão se focar majoritariamente no etanol hidratado. E aí responde a pergunta ali do nosso amigo, que está aqui na live, né, se esse mix vai se manter equilibrado. Ele é equilibrado em certo ponto, porque cumpridos os contratos de exportação, não vão ser feitos novos contratos e as usinas vão ficar no hidratado. Por quê? Porque no quarto TRI desse ano, 2020, nós temos preços médios projetados para Ribeirão Preto, região de Ribeirão Preto, entre 2,23 a 2,25 litros. Isso para o quarto TRI desse ano. Hoje está em 2,4 litros na mesma região. Então, daqui para o quarto TRI desse ano, vai de 2,4 para 2,23, 2,25. E para o primeiro TRI do ano que vem, vai de 2,28 para 2,30. Melhor ainda mais. Claro que lá em maio volta a cair, mas aí tem muita coisa daqui até para maio, né? O importante é que para o quarto TRI desse ano já está muito bom e para o primeiro TRI do ano que vem já está excelente. Sendo que o preço já em setembro, outubro, ele já dá uma inflexão de alta, ele não vai dar uma disparada para 2,25, 30 daqui até lá. Então já temos 2,18 para agosto, 2,20 para setembro, novembro 2,23, e assim ele vai subindo até a máxima que eu comentei agora há pouco aí com vocês. E essas perspectivas de preços excelentes, eu diria que excelentes, né, para o etanol hidratado, a começar para o quarto TRI do ano que vem, é que vão conduzir as usinas aí à produção com a cana que sobra depois do atendimento dos contratos de exportação, clara e tranquilamente, sem sombra de dúvidas, para o etanol hidratado. Hoje o etanol hidratado ele não está no melhor dos momentos, embora ele não esteja no pior. Mas aí no quarto trimestre desse ano, no primeiro trimestre do ano que vem, aí sim ele vai estar numa situação muito boa. E só que as usinas vão formar estoques agora, né? Elas não vão começar a pensar em formar estoque lá em novembro, lá em dezembro. Então elas já vão começando a formar de agora, o que vai manter o mix predominantemente, majoritariamente, mais voltado ao etanol hidratado. Ele só não vai se voltar mais ainda porque os contratos de exportação já estão fixados, né? Como eu falei agora há pouco, volume inteiro de 28 milhões de toneladas já fixado, foram exportadas entre 8 a 10 milhões de toneladas, tem muito o que fazer ainda e tem muito o que exportar para atender esses contratos. Não fosse isso, o mix do etanol ia estar melhor ainda desde agora, mas para formação de estoque. A usina fabrica etanol agora, não para vender no mercado agora de 2,4, mas para vender no mercado lá do final do ano, 2,25, 2,28 e ano que vem 2,30. Esse é o grande detalhe aí do mercado. Por isso, quando começou a crise do coronavírus, essa pandemia, o produtor de etanol se mostrava muito preocupado. Havia uma preocupação, um possível colapso, se falava até um colapso no setor,
naquele momento o petróleo caía bastante também. Eu gostaria que tu explicasse aí, contasse o porquê que não se confirmou esse quadro tão ruim para o etanol, e explicasse um pouco esse impacto do coronavírus também no mercado de açúcar. Aquele ali foi um primeiro momento, foi um primeiro choque, um primeiro impacto psicológico do mercado. A gente tinha um cenário naquela hora ali, na viradinha de março para abril, né? A gente tinha um cenário que o hidratado saiu de 2,57, 2,60 o litro. Né? Estou pegando o Ribeirão Preto como base de comparação ali, mas a proporção é a mesma para todas as outras regiões. Tá? A gente tinha um cenário de 2,57, querendo já pegar 2,60 o litro, e aí a gente teve uma mudança drástica desse cenário de 2,57, 2,60 caiu para 1,55. Então, naturalmente, bateu o desespero. É fácil interpretar, é fácil compreender esse cenário. Quando a gente despenca de uma semana para outra, de um mercado querendo consolidar 2,60 e cai para 1,55. Nosso padrão de demanda de etanol hidratado caiu. Ele estava 1,9, 1,8 bilhões de litros ao mês, somente de hidratado no Centro-Sul, querendo consolidar 2 bilhões de litros ao mês, e a gente caiu para menos de 1,5 bilhão. Né? Então, é compreensível aquele cenário de real pânico. Né? A gente não sabia o que ia ser dali para frente. O detalhe é que, passado abril, em maio, a gente já teve um aumento da circulação de veículos e, logicamente, aumento da demanda. Em junho, a gente também teve um novo aumento. E julho também. Claro que a aceleração dos ganhos ela foi exponencial, mais exponencial, de abril para maio. E de maio para junho, e de junho para julho, já foram ganhos bem mais moderados e graduais, mas sólidos. Esse é o grande detalhe. Então, a gente teve um salto inicial de abril para maio de recuperação, e depois a gente está indo gradualmente com novas valorizações, novos aumentos de demanda. Né? Então, a gente veio de 1,46 mês passado, 1,45 nesse cenário, que vai motivar ganhos no etanol hidratado aí. E o que justifica a mudança nessas perspectivas, né? Maurício, continuando com as perguntas aqui, o Arno Bach, lá da agência Safras, ele nos ajuda aqui e pergunta em relação à possibilidade de uma cota adicional de importação de açúcar da China. Isso, nessa semana, entrou com força no mercado internacional, ajudou nessa sustentação dos preços. Acredita que pode acontecer essa cota adicional e de que forma isso vai impactar nos preços do açúcar no mercado internacional? Bom, essa cota é uma medida de proteção ao setor aqui do Brasil, né, o setor produtivo aqui do Brasil, que realmente ele está numa situação, ele está querendo se recuperar, e aí já vem o vencimento dessa cota, que pode resultar em entrada de etanol norte-americano aí com preços altamente competitivos, etanol à base de milho, lá pelos portos do Nordeste, né? Tem uma barreira de importação. E como eles chegam mais barato, aí fica uma concorrência quase que desleal. E aí, se a gente coloca dentro de um cenário que eu comentei agora há pouco, que o mercado está começando a se recuperar, aí fica bem complicado mesmo, prejudica muito o setor, a redução dessa barreira. O que preocupa ainda mais é a matriz de pensamento macroeconômico e estrutural por parte do Ministério da Fazenda, que tem cunho claramente liberal, né? E a matriz do pensamento liberal econômico, ela não combina com barreiras de importação. Ela combina, na verdade, o DNA dela é o livre mercado, por isso o liberalismo econômico. O problema é que se abrir o mercado totalmente, vai vir um impacto forte no setor de açúcar e de etanol, principalmente aqui, exatamente quando a gente quer se recuperar. E esse é o grande detalhe, a grande questão. Né? Então, há uma complexidade de análise, não na parte econômica nessa questão, e sim na parte política, né? E até de formação de pensamento econômico. Né? Porque se a gente
for pensar direitinho, essa liberação de mercado ela acaba prejudicando a indústria nacional aqui, brasileira. Acaba batendo muito forte no setor de açúcar e etanol, né? Embora a orientação de matriz macroeconômica da equipe que está lá, principalmente do chefe dessa equipe, seja avessa a essas barreiras de proteção, até pela formação, né, formação econômica dele. Então, é uma coisa que a gente tem que observar com muita calma. É uma matéria extremamente sensível, diria muito sensível, extremamente sensível. Há uma questão política também em jogo, porque o setor sucroalcooleiro apoia o governo atual e, necessariamente, por apoiar o governo atual, espera apoio do governo atual também, que o governo atual seja sensível a essa cadeia. E lembrando que essa cadeia, essa própria cadeia do setor ali de etanol, ela vem sendo prejudicada eu diria, décadas, né, por conta daquela política de represamento da gasolina da Petrobras, que já vinha batendo forte no setor aí também, foi uma das origens do forte movimento de recuperações judiciais que houveram, e isso não é bom para ninguém, não é bom para a economia, não é bom para os empregos, né? Então tem que haver um balizamento aí nas óticas de análise, né? Equilibrar, conceituar a formação de matriz de pensamento econômico liberal do governo, mas também com a sensibilidade quanto ao setor aqui brasileiro, que a gente bem sabe, todo mundo sabe, o agronegócio aí é um dos principais motores de desenvolvimento do país e do PIB, né? Uma das coisas que mantém o PIB ainda não caindo de forma tão grande é o agronegócio. Aí você vai abrir a economia para manter uma cartilha liberal, aí ajuda a bater forte num dos setores muito importantes do agro, a cana-de-açúcar. Eu falei agora há pouco aqui contigo, né, Edilão, o valor bruto da produção de cana é 69 bilhões. Né? Ela não é o primeiro lugar, mas ela é o terceiro. Ela fica atrás somente da soja e do milho. Então a gente tem a soja, tem o milho e depois tem a cana. Então não é um setor assim que se possa fazer vista grossa frente a uma medida que possa ser prejudicada. Muito pelo contrário, é o terceiro em valor bruto de produção, é o setor de açúcar e etanol, é o terceiro em importância, né? Perdendo só para o complexo soja ali e milho. Então é por isso que essa sensibilidade é muito necessária aí para manter essas barreiras. E nós acreditamos que realmente vai haver essa sensibilidade e vai ser mantida essa proteção aí ao setor sucroalcooleiro, que é extremamente importante. Tá certo. Maurício, o Rodrigo Ramos, também lá da Agência Safras, ele pergunta sobre o etanol, uma questão que envolve a abertura de usinas no Mato Grosso, aproveitando o milho e o frete mais baixo. Isso chega a ser visto como uma ameaça para a demanda de cana para o etanol? Gostaria que tu contextualizasse um pouco essa tendência de aumento da produção de etanol através do milho. A produção do etanol de milho, a grande vantagem do milho é que lá no centro-oeste, isso aí é extremamente interessante, né? Que serve de exemplo para o país todo. O que aumenta muito a produtividade do centro-oeste são os investimentos que eles fizeram na malha ferroviária, que isso aí garante resultado de longo prazo, de longíssimo prazo. Então, e claro que a produção de etanol de milho, por estar perto ali da região deles, ajuda bastante. E eles conseguem ser tão competitivos ao ponto de fornecer etanol para o Nordeste, que está na entre-safra. Então, o Nordeste pega etanol de dois vetores nessa entre-safra agora, entre-safra de cana lá do Nordeste. Vem etanol importado, mesmo com aquela limitação de barreira, vem etanol importado dos Estados Unidos, através do porto de Swap, né, que geograficamente é bem perto ali de Houston, tem um frete bem barato, vem uma escala no navio bem grande. E, por outro lado, eles pegam de Goiás, que tem essa malha ferroviária bem interessante, que colocam eles competitivos também. Centro-Sul não, o Centro-Sul tem aquele canavial, eles estão motivados não, eles estão ainda estruturados na malha rodoviária,
que se torna ineficiente, cara, dispendiosa, e aí faz com que eles não consigam até mesmo não fornecer tanto lá para o Nordeste, que é o que poderia ser uma válvula de escape bem interessante para o Centro-Sul. Né? Mas é interessante também lembrar que um hectare de cana, ele produz 8,5 metros cúbicos de etanol, 8.500 litros de etanol, um hectare de cana. Né? E um hectare de milho produz 3,5 metros cúbicos de etanol. Então, enquanto um produz 8.500, 9.000 litros, os outros produzem 3.500 litros. Então, o milho, ele, em função de hectare, ele produz menos etanol. A cana produz mais, bem mais. A questão que às vezes a gente observa que a produtividade em quantidade de cana, ela acaba sendo menor no hectare da cana ali, ela produz bem menos em toneladas cana, mas tem uma quantidade maior de milho por hectare. Só que o rendimento da cana e do milho é maior, então a cana o milho produzindo mais em toneladas, produz menos em litros. Ele tem aqueles residuais, né? Mas então, olhando pela ótica do hectare por litro, o canavial ainda é mais vantajoso, em termos de hectare por litro, e não em termos de hectare por tonelada de cana ou tonelada de milho. Mas ainda assim, o milho, produzindo menos litros por hectare, ele tem um custo menor em função aí dessa questão da malha rodoviária deles lá, que eles tiveram esse senso, esse tino estratégico de compreender que a malha rodoviária ferroviária ela é muito vantajosa logisticamente e estão colhendo os frutos. Estados Unidos, totalmente feita a produção industrial deles é quase que totalmente escoada através de malha ferroviária e eles têm os custos aí muito competitivos, não só internamente, mas também externamente, né? Então, seguindo aquele exemplo deles lá. Então, Goiás está tendo várias novas usinas de etanol de milho, produz menos milho do que cana produz, né, em termos de litros, mas aí a questão, a logística compensa. Tanto que eles fornecem para o Nordeste, e o Centro-Sul está fornecendo, São Paulo, Paraná, Minas, está fornecendo menos para o Nordeste. Tá certo. Maurício, bom, nós estamos caminhando para o final da live, a gente tem menos de 9 minutos, então tem duas perguntas, eu gostaria que de forma objetiva tu respondesse, Maurício. O Marcelo pergunta se parece difícil imaginar que o nível de consumo de combustível deve voltar e por consequência do etanol, ele deve voltar aos patamares pré-pandemia. Acredita que o nível de consumo antes da pandemia ele vai voltar ainda nesse ano, no próximo semestre? E a outra pergunta, que eu já aproveito para deixar, que é a do Ney, ele pergunta se a produção de etanol do milho pode concorrer com os produtores de ração e estimular o produtor a produzir mais milho. Nós temos menos de 5 minutos, Maurício. Rapidinho, para a gente já encaminhar esse fechamento da live. Tá. Então, basicamente, a questão da demanda, né? A princípio, agora, a gente está ainda no olho do furacão, então é meio difícil realmente imaginar a retomada do padrão de demanda lá para dezembro, naqueles 2 bilhões de litros ao mês somente de hidratado no Centro-Sul. Né? Certamente, parece um salto muito grande, talvez 1,8, 1,9 a gente ainda não chegue, mas pelo menos 1,6, 1,7, a gente tem a capacidade de alcançar. Se a gente começar a andar quem anda nos grandes centros urbanos, a gente observa o trânsito, até mesmo em Porto Alegre, na região metropolitana, e isso eu estou em Porto Alegre, não estou em São Paulo e Rio de Janeiro, outros centros mais amplos, né? Nós vemos que há uma grande circulação de veículos, né? O afastamento social ele existe, mas ainda há uma grande circulação de veículos. Essa circulação ela não está ainda ela não está neutralizada, pelo contrário, ela está crescendo mais a cada mês. Então, com base nisso, projetando, a gente está recém terminando em julho, né? Tem agosto, setembro, outubro, novembro, para seguir crescendo, seguir circulando mais,
o risco de pandemia ele tende a... é matemático, né? É uma progressão matemática. Ele tende a se reduzir com o passar do tempo, então é questão de tempo para esse risco ser reduzido, até mesmo, eu não estou colocando nem no debate aqui a vacina, estou falando só naquela curva de contaminações, que reduz o risco e necessariamente traz aumento da circulação, primeiramente de veículos, que é um modo mais seguro de circular do que aquelas aglomerações. E com base nessas circulações de veículos, assim, que nós fazemos as nossas projeções, né, 1.7, 1.75, não abaixo de 1.7. Com sorte, chegando a 1.85, se aproximando de 1.9, para esse ano de 2020. Aí, até o fim do primeiro tri do ano que vem, aí sim a gente consegue já visualizar patamares de demanda 1.9, né, indo para 1.95, onde a gente estava. E a curva futura de preços que a gente obtém no mercado spot, que eu comentei agora há pouco no áudio com vocês, 2023, 2025, 2028, gradualmente até chegar a 2030, ela também responde essa pergunta. Porque se não houvesse essa perspectiva de retomada da demanda, por que a curva futura de preços estaria com uma inclinação tão alta? E não é somente pela entre-safra. A entre-safra realmente ajuda a responder parte dessa questão, mas não é somente a entre-safra que elevaria a curva de preços a 2,30 lá para o ano que vem. Né? Então, respondendo à pergunta do nosso amigo aí, sim, nós projetamos a retomada forte na demanda, né? Não 2 bilhões de litros até o final desse ano, mas sim até o final do primeiro tri do ano que vem. Tá certo. Bom, a pergunta do Ney, depois o Maurício, a gente tem, infelizmente o tempo está se esgotando, a gente vai encaminhando para o final, o Maurício vai responder a pergunta depois para o Ney pessoalmente, ali sobre a questão da produção. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui. Na próxima semana a gente vai conversar com o Gabriel Viana sobre o mercado de arroz. A live será realizada no próximo dia 7, sexta-feira, às 14 horas. Conto com a presença de todos aqui para a interação. Agradeço novamente a presença de quem esteve presente aqui, mandou as perguntas, deu agilidade a essa conversa. Agradeço ao Maurício e já convido também a todos que visitem a página de safras.com.br, peçam a sua demonstração da plataforma e acompanhem ali o nosso cronograma com os cursos de safras e mercado para as principais commodities agrícolas. Obrigado, Maurício, obrigado a todos e eu retorno na próxima sexta-feira. Obrigado, tchau. Obrigado, um abraço a todos.